Fala pessoal, sejam bem-vindos à aula 7. Nessa aula a gente vai tratar de múltiplos controllers, ou seja, múltiplos escopos que a gente vai estar trabalhando na nossa interface. Então, aqui eu vou mostrar uma visão geral de como é que funciona, o nosso site ou nossa solução web funcionando com vários escopos. Enfim, mostrando para vocês a parte de aplicação, o root scope, independência de escopo, reaproveitamento do controller, ou seja, a gente tem os escopos e vamos estar criando vários elementos iguais na tela e cada um vocês vão estar acompanhando que tem o seu escopo individual. Como é que funcionam escopos hierárquicos? Então a gente pode ter vários elementos um dentro do outro e mesmo assim eles vão ter uma independência de escopo entre eles. Como é que funciona esse comportamento de variáveis na situação em que os escopos eles são hierárquicos, perfeito? Então, mãos à obra, eu vou começar a preparar aqui a interface que a gente teve na última aula para essa aula presente. Então, colocar aqui aula 7, tá? Eu vou eliminar absolutamente tudo do nosso controller. Vou limpar a nossa aula anterior, deixar apenas o título aqui e o título é um painel vazio aqui para vocês estarem acompanhando. Feito? Então, vamos salvar aqui e a gente tem nossa aula 7 com um painel bem vazio para a gente trabalhar. Perfeito. Então, aqui o que a gente vai fazer? Eu estou criando o meu controller. Tá? Ele tem já, aproveitando as aulas anteriores, a gente tem um application, que é o application curso, e a gente tem um controller. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar outros controllers. Só que aqui eu vou aproveitar que tem esse controller inicial no body. A gente pode até tirar ele do body. A gente não precisa ter um controller no body. E vamos colocar esse controller a nível do nosso painel. Tá? Então, o meu controller, ele vai, vamos botar assim, painel controller. Perfeito? Então a gente pode renomear aqui painel controller. E no painel controller a gente está definindo o título da aula para a aula 7. Tá? Então aqui vamos começar a mostrar algumas coisas que vão acontecer. Tá? Então vamos colocar aqui no nosso painel controller, a gente vai estar fazendo uso do escopo do controller. Vamos tirar agora o escopo da aplicação. Tá? Mas antes disso, o que vai acontecer? Quando a gente tirar esse escopo da aplicação, esse título vai perder o valor, ou seja, na página vai ficar vazio. Mas tudo bem, não tem problema, a gente não vai se atentar nisso nesse momento. E esse título não, apenas o título da aula também não. Então, se a gente quiser definir alguma coisa a nível de aplicação, a gente pode acessar a aplicação através do run, que é uma função também, que a gente tem acesso direto a coisas específicas da aplicação. Então, a gente já define no nosso run essa atividade que se refere ao escopo da aplicação. Então, aqui vamos pegar no root scope praticamente só da aplicação e vamos colocar isso daqui no devido lugar, que é o lugar correto de ficar. Tá? Como a gente só tinha um controller, eu podia fazer referência ao root scope aqui no controller e resolveria muito bem. Mas agora, como a gente está pegando uma situação em que a gente vai ter múltiplos controllers, não faz muito sentido para cada controller que eu tiver na minha tela eu ficar redefinindo o título da página da aplicação inteira. Então eu pego o escopo da aplicação usando esse comandinho run e digo tudo a nível de aplicação como é que vai ser. Tá, perfeito? Isso ficou claro? Acredito eu, sim. Tá, então, perfeito. Então vamos lá. No painel, esse título vai ser um título referente ao painel e esse título da aplicação. Então aqui a gente pode também usar a mesma variável, só que é exatamente aqui que a gente começa a entender as diferenças de escopo. Eu posso ter dentro de diferentes ambientes e o AngularJS ele vai entender e vai dar prioridade às variáveis que estão dentro do teu escopo. Então, o título, aqui nessa situação, dentro desse contexto, ele vai ser o título do painel. E aqui nesse contexto vai ser o título da aplicação. Perfeito? Então, vamos lá. Então, na aplicação, a gente põe a aula 6, a gente coloca painel 1. Vamos colocar assim, painel.
só painel apenas. Perfeito. Então, vamos salvar essa informação e vamos atualizar. Prontinho. Então, a gente tem a aula 7 e o painel com o título painel. Perfeito. Então, a gente pode ter vários controllers de painel ao mesmo tempo e eles vão ter o seu estado específico. Vamos criar agora, para demonstrar para vocês isso, e esse é o estado inicial que eu coloco para eles. Então, vamos criar aqui uma função padrão, que a gente vai ser mudar título. E aqui nessa função, eu vou passar um novo título. Então, nessa função, meu título, eu vou criar essa função mudar título, e vou criar aqui vou retornar nela, eu vou alterar o meu título, vou gerar um número aleatório, math random 10.000 e vou arredondar também, math round, vou arredondar sem nenhum dígito decimal esse meu número aleatório. Tá, então, cada vez que chamar essa função, ele vai gerar um título que é um número aleatório aqui. Vamos colocar um botãozinho no nosso corpo aqui. Button, class, btn primary, usando o Bootstrap, ngClick, vou chamar o mudar título. Perfeito. Então, vou pegar esse mesmo código aqui e vou repetir ele 2 vezes. E a gente vai ter 2 escopos do mesmo controller, mas eles vão ser independentes entre si. Verifiquem só. 0, 0, 1, 0, 1. Opa. O nosso random, eu acredito que eu tenho que usar assim. Random vezes 10.000. Vamos ver se agora vai. Isso aí. Está gerando números aleatórios. E repare, esse escopo é totalmente diferente desse, mas eles são objetos que têm o mesmo comportamento e têm a mesma funcionalidade, mas um não afeta a informação do outro. E repare que o título que altera aqui, ele não altera também o título do escopo externo. Vamos botar só o nomezinho para esse botão aqui. Botão. Acabei não fechando aqui. Vamos lá. Novo título. Copiar. Então, com esse novo título gerado, vocês começarem a entender que eu consigo reaproveitar um comportamento do mesmo controle. E quando os controles eu tiver aqui na minha página, ele vai se comportar da mesma forma. Então, atualizando, cada um vai ter o seu escopo e o seu contexto bem independente entre si. E nessa situação eu posso inclusive pegar esse controle e colocar ele dentro dele mesmo. Então vamos colocar aqui, dentro do nosso botão do nosso controle, a gente pode ter também um controller igualzinho. E também esse também terá a sua independência, gerando assim um grande poder de reaproveitamento de código, ou seja, você pode criar um elemento na tua página e reaproveitar ela em vários lugares e dentro do contexto dele, dentro do escopo dele, ele vai ter o seu comportamento individualizado. Perfeito? Excelente. Então, outra coisa importante, que é a parte que eu vou mostrar para vocês, essa parte da hierarquia, né, e o comportamento das variáveis em diferentes escopos hierárquicos. O que acontece aqui? Tá, seguinte, aqui vamos criar no nosso root scope uma nova variável, nome. Vou colocar qualquer nome aqui, vou colocar meu nome, Roger. Ok? Aqui no root scope nome Roger, eu posso aqui no meu controle interno, aqui nesse controller aqui, e fazer referência ao nome. Esse nome ele está trazendo lá da aplicação.
Perfeito? Entenderam aqui? Então, isso daqui, o que acontece? Todo controller, ele automaticamente herda do controller pai ou da aplicação, por assim dizer, do escopo, né? Vamos assim chamar. Tá? Que tanto controller quanto a aplicação usam o escopo. Então, todo escopo novo que a gente cria, ele herda automaticamente o valor do escopo anterior. Perfeito? Então, nessa situação aqui, como eu não estou definindo no meu escopo de painel qual é o valor do Roger, ele automaticamente criou para mim, no contexto do Roger, no contexto do painel, um valor para o meu nome, para a minha variável de nome. Então, se eu criar aqui, mudar título, vamos fazer até o seguinte, aqui no título da minha aplicação, eu vou colocar os dois, título e o nome, para vocês entenderem melhor aqui. Então, vamos atualizar aqui. Então, aula 7, Roger. O que vai acontecer? Agora eu vou criar uma função aqui no meu escopo. Eu vou aproveitar essa função de mudar título e aqui nessa função eu vou mudar o valor da variável nome interno ao meu título. E vou pegar exatamente o valor que já foi definido para o meu título. Então, o Roger, dentro desse escopo, ele também vai ter o mesmo valor do título no momento em que eu mudar de título. E reparem só o que vai acontecer aqui. Atualizei a tela e novo título. O que aconteceu aqui? Ele mudou o valor do Roger dentro do meu escopo de painel controller daqui do interno. E o meu escopo da aplicação ficou imutável. Ele não se alterou. Entenderam o que aconteceu aqui? Então, no momento em que você estiver criando o seu controller e você precisar de uma variável que veio de um controller externo, você vai estar trazendo ela no momento da criação dele. Mas para você estar acessando ela, você vai precisar fazer isso via referência. Eu ainda não mostrei essa questão, vou mostrar agora, tá? Que é o seguinte. Aqui é porque eu estou trabalhando com controllers diferentes. Mas vamos pegar aqui, vamos criar um novo controller chamado controller lista. Lista controller, tá? Nesse controller lista, eu vou passar para ele uma lista qualquer. Então aqui, lista, uma lista de nomes: Roger, Eduardo, João. Então nesse lista controller eu criei aqui um controller de lista e eu vou criar um contexto para ele aqui. Vamos pegar aqui e vamos criar um outro painel aqui, é um painel de lista. Tá? A única coisa que eu vou fazer aqui é pegar esse nome de lista controller, e no nosso corpo dele eu vou colocar o L. Vou botar um L melhor aqui, o L. Já montou para mim. L, vou fazer um ng repeat item in lista. Então aqui eu vou mostrar item, que vai ser o nome. Como é uma string, não é um objeto, ele já entende que que o item já é uma string direto. Então vou atualizar isso aqui. Deixa eu ver aqui, aconteceu alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. Linha 39, alguma coisa que eu errei aqui. 39. Sim. O controller aqui. Eu tenho que tirar esses dois pontos aqui. Pronto. Eles têm que estar meio que colados aqui na application. Não precisam estar colados, literalmente, mas aquele ponto e vírgula era o problema. Então atualizei. Perfeito, então a gente tem a lista aqui. Então, galera, agora eu vou mostrar uma parte curiosa aqui dessa questão das variáveis, que é muito importante vocês entenderem isso, para não gerar nenhuma confusão e
quando vocês estiverem fazendo uso de um controller dentro do outro, tá? Esse tipo de situação só acontece quando a gente está com um controller dentro do outro. Tá, então vamos mostrar aqui. Tá, então tô aqui com uma lista de nomes, tá? Então vamos botar assim, nome, lista de nome, para ficar mais claro. E aqui eu vou mostrar o nome. Então, nome, de nome, lista nome, isso, lista nome. Ok, atualizar aqui. Ok. Agora o que vai fazer? O que eu quero fazer? Né? Então, quando eu clicar no nome aqui, eu quero alterar o meu título da lista. Então, na minha lista, vamos ver como é que ela funciona aqui. Minha lista controller, ela tem um título. Vamos ver aqui um título da lista. Perfeito? Então, vamos criar esse mudar título nela. Mudar título e esse nome. Ela vai receber o nome e esse nome vai passar a ser o novo título. Perfeito, então atualizar aqui. Atualizei. Vamos colocar agora essa função no clique. Já está. Não, está aqui. Aqui. Então, ng-clique. Mudar título. Agora eu vou passar o nome para ela. Então, quando atualizar aqui, o nome está mudando de acordo com o elemento. Perfeito. Agora, vou pegar essa lógica aqui do título igual ao nome e vou colocar aqui no método também do meu painel controller. Vamos botar assim, que ele vai receber o nome, tá? E se o nome tiver preenchido, o título vai ser igual ao nome. Senão, ele vai usar o comportamento padrão, que é gerar um número randômico para esse título. Então, vamos pegar aqui, título igual a esse nome. Então, vamos fazer um teste aqui. Atualizar. Então, eu não tenho nome passando aqui, ele está gerando um número para mim. Número. Perfeito. Aqui não está. Ok. O que acontece agora? Olha só que interessante. Vou atualizar aqui essa tela. E essa função aqui, eu vou comentar essa função na minha lista. E olha só que interessante. Eu vou chamar o meu mudar título. E olha só o que vai acontecer. Reparando? O que aconteceu aqui? Quando eu faço uso do meu método mudar título, ele está executando o método do controller que tem esse método, no caso aqui, perdão, do controller que tem esse método dentro dele. Ou seja, como ele não tem esse método, ele está chamando por herança o método desse controller. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu estou chamando esse método no controller pai, que é essa painel aqui, e estou alterando o título dele para o nome que eu passei pela lista. Só que o que acontece aqui? No meu painel interno, que é irmão da lista, ele nesse momento, ele também está fazendo uso da variável nome. Só que nesse momento aqui, como ele não tem essa variável definida dentro dele, ou seja, ele executou né, esse código aqui, mas esse método dentro desse painel ele não foi executado, não foi chamado ainda, porque eu chamei o método do pai, ou seja, eu não criei essa variável nome. Então, como dentro desse cara eu não criei a variável nome, ele ainda está usando o nome do pai dele, que é o nome que está definido no painel pai. Então aqui ele está sempre usando o nome, enquanto ele não definiu um nome próprio. Então quando eu clicar em novo título aqui, como eu não vou passar nenhum nome definido, ele vai gerar um número. E aí o que acontece? A partir desse momento, ele criou uma variável nome
dentro do escopo desse painel e ele parou de usar a variável nome do painel Pi. Tá? Isso pode, no primeiro momento, ser confuso, mas eu estou explicando como que ele pensa, assim, como que ele funciona o Angular quando você trabalha em diferentes escopos. Então, a partir desse momento, quando eu clicar e mudar o nome do João, Roger, enfim, ele fica só realmente alterando o nome do painel Pi, tá? E no mais do painel filho, porque ele já tem uma variável nome interna e que está prevalecendo nesses contextos, tá? Então isso é muito importante entender como que funciona para não estar gerando nenhum tipo de confusão no momento que você faz usos de controles dentro de controllers, principalmente se as controllers têm nomes de variáveis iguais. Beleza, Roger, mas mesmo que você tenha explicado isso tudo, ainda é um pouco confuso, né? Usar dessa forma um controle dentro de outro controle, principalmente com as mesmas variáveis. Então, como é que a gente pode resolver isso? Sim, tem uma forma de resolver esse problema que faz parte, inclusive, das boas práticas de uso do AngularJS, né? No final desse curso, eu vou fazer um curso apontando principalmente para todas as boas práticas de como é que você pode utilizar o AngularJS. E nesse caso, a gente vai estar já utilizando uma dessas práticas, que é o seguinte: a gente começa a utilizar apelidos para os nossos controllers e vamos deixar de usar a variável scope dentro deles. A gente vai usar scope apenas em situações específicas, que na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês, que é o uso de eventos, o uso de uns métodos específicos de scope do Angular para vocês estarem trabalhando com eles, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui para melhorar essa situação? Então, para a próxima aula, eu vou pegar exatamente isso daqui, exatamente esse modelo, e vou aplicar as melhores práticas para a gente fazer o mesmo comportamento. Então é isso, galera. Se gostou, dê um like, curta, comente, coloque seu feedback para estar me ajudando também a estar elaborando esses vídeos da melhor forma para vocês e de uma maneira o mais clara possível. Então é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima aula.